Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Lia. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do Enem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para falar hoje sobre um filósofo que eu arrisco dizer que é o filósofo mais importante do século XX, né? É um cara que de fato mudou a filosofia, mudou o pensamento filosófico no século XX e é aí uma figura que infelizmente nos deixou muito jovem, muito cedo, mas que a gente pode colocar ele como um dos grandes autores de nossa história, tá? Estou falando hoje de Michel Foucault. Foucault nasce no ano de 1926 e vem a falecer no ano de 1984. E antes de começar a falar literalmente sobre a obra de Foucault, eu vou te explicar algumas coisas acerca dele. Foucault nasce na França, Foucault é um francês. Foucault nasce em uma família muito rica, tá? Uma família de médicos, né? De donos de hospitais, uma família com um potencial financeiro muito elevado. Foucault, ao longo da vida, né, vive então com um capital cultural muito intenso e muito forte. Era uma família que deu para ele suporte econômico e suporte cultural para que ele tivesse acesso, né, a todos os benefícios que o dinheiro pode dar para nós. E o Foucault, em certo momento da vida, se entende, se percebe como sendo uma pessoa homossexual. E quando ele se entende como homossexual, se é uma pessoa homossexual hoje, em 2024, passa por dificuldades de preconceitos, de discriminações, imagina como é que isso não era lá nos anos 40. A reação da família dele não foi a melhor reação possível. Foucault, então, começa a ter grandes dificuldades no trato com os seus familiares. Nessa relação, Foucault, em certo momento, acaba tentando suicídio, acaba não morrendo, mas, posteriormente, Foucault resolve, então, fazer faculdade de psicologia. Ele vai fazer faculdade de psicologia à época muito para se entender e muito para se compreender, né? E posteriormente Foucault se torna um fenômeno. Quando eu falo um fenômeno é porque ele, a partir da psicologia, vai depois fazer mestrado, doutorado, sua formação posterior em filosofia e vai juntar esses dois mundos da psicologia com a filosofia dentro de sua obra. Foucault é um cara que vai nos deixar, como eu falei, muito jovem. Ele morre em 84, anos 80, né? Ele tinha menos de 60 anos de idade, tinha 50 e poucos anos de idade, acaba morrendo derivado, né, do HIV, em um momento que o HIV ainda não tinha o tratamento que possui na atualidade. Mas por que eu estou contando para você isso tudo? Porque o Foucault, diferente de outros autores, é um autor recente. Foucault estava aqui entre nós nos anos 60, 70. Foucault é um cara que, se você, por exemplo, pesquisar, você vai encontrar entrevistas do Foucault. Foucault é um cara que aparecia na televisão. Foucault era um cara que, por exemplo, aparecia nos jornais. Foucault veio ao Brasil, né? Foucault veio ao Rio de Janeiro. Foucault deu palestra na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, Foucault é um cara que é muito mais próximo de nós, muitas vezes, do que a gente imagina. Foucault é um cara recente.
E isso, de alguma forma, faz com que a teoria dele seja tão incrível, porque ele é um cara que vai aparentar ter uma teoria tão completa, já vou te falar sobre ela, mas que é tão facilmente interligada com o mundo atual, tão facilmente conectada com o mundo atual, porque, de alguma maneira, é uma teoria que foi escrita há pouco tempo, comparada a outras teorias que você aprende ao longo do nosso ano. A primeira coisa que o Foucault vai dizer pra gente, a primeira grande questão que o Foucault vai dizer pra gente, é que, segundo Foucault, nós vivemos atualmente em um tipo de sociedade que ele nomeia de sociedade disciplinar. Sociedade disciplinar. E ele quer explicar pra gente por que ele acredita que nós vivemos nesse tipo de sociedade, uma sociedade disciplinar. E para isso, ele dá um passo atrás. Como assim ele dá um passo atrás? Ele vai dizer que a sociedade, ao longo do tempo, ela foi se formulando através do poder de alguns grupos sobre outros grupos. Uma lógica em que classes sociais, agrupamentos sociais, têm poder sobre outros agrupamentos. Uma lógica que já é muito comum nas ciências humanas, né? De entender que existe uma classe oprimida e outra classe opressora. O ponto do Foucault é que a relação existente entre essa classe oprimida e essa classe opressora se dá e se modifica ao longo do tempo, se dá e se modifica ao longo da história. Até aí não é nada de novo. O ponto é que o Foucault vai dizer que a classe que hoje em dia é a classe dominante, a classe controladora, que é a... Ô irmão, você sabe que dia é hoje, né? Quando começa a primavera. Então por que você tá todo de preto? Camisa florida de botão estileira comprar. Eu entrando na minha skin de primavera e o Google me entende. Quer ir ao Rock in Rio para sempre? Olha só como é fácil. Você que é cliente Itaú pode se cadastrar no site da promoção Rock in Rio Forever do Itaú Uniclass. Use seu cartão de débito ou crédito Itaú e a cada R$ 150 acumulados em compras, você ganha um número da sorte para concorrer à chance de ir ao Rock in Rio para sempre. Cliente Itaú Uniclass tem até o triplo de chances de ganhar. Então participe, é você no Rock in Rio para sempre. do século XVIII precisavam de trabalhadores que ficavam nas fábricas 12, 14, 16 horas por dia. Esses trabalhadores precisavam trabalhar muitas horas por dia. E tem uma coisa importante que é, quando esses trabalhadores se revoltavam contra as condições péssimas, insalubres de trabalho, quando esses trabalhadores faziam uma greve, uma passeata ou uma manifestação, isso era muito ruim. Isso dava muito trabalho. Isso, de alguma forma, muitas vezes atrapalhava o processo produtivo. E aí o Foucault diz que a burguesia começa a se dar conta que existe uma coisa muito melhor do que ficar simplesmente apagando incêndio. Sempre que essa classe, sempre que essa camada dos indivíduos que não são os burgueses se revoltam, se questionam. E aí, o Foucault vai dizer para nós uma coisa importante, que é a seguinte. Ele diz que a burguesia percebe que é muito melhor vigiar do que punir. E esse é o grande mote da aula de hoje. É muito melhor vigiar do que punir. Alguns de vocês já se perderam. A aula mal começou e alguns de vocês já estão perdidos. Mas deixa eu tentar organizar as ideias na mente de vocês. Quem se perdeu, não desiste não. Vem comigo aqui. Foucault está dizendo que a sociedade que nós vivemos hoje, 2024, ela é uma sociedade disciplinar. E ela tem esse modelo disciplinar desde o século XVII, desde o século XVIII. Ela tem esse modelo disciplinar desde o século XVII, século XVIII, porque uma classe, que é a classe dominante, que é a burguesia, tem interesses nessa disciplina. O que é disciplina? Repara que você, ao longo da sua vida, frequentou a escola. E na escola que você frequentou, se dizia, ai, fulaninho é disciplinado, tal aluno tem disciplina. Você já ouviu que alguma criança era uma criança indisciplinada ou que não tinha disciplina? Repara que a gente vive uma sociedade que valoriza a disciplina. Ser disciplinado é bom. Ser comportado, ser quieto, fazer aquilo que é esperado de você, muitas vezes. Então Foucault vai perceber que a burguesia, essa classe que domina a sociedade, ela começa a querer uma sociedade mais disciplinada. O que é uma sociedade mais disciplinada? É uma sociedade que aceita as ordens e as regras de forma mais adequada, uma sociedade, de alguma forma, que exerce a subjetividade de forma mais bem estruturada, e uma sociedade que, evidentemente, acarreta e, de alguma forma, cumpre tudo que ela deseja de forma menos questionadora. Então, o ponto para Foucault é
que desde o século 17 e 18, com as revoluções industriais, se inicia um processo em que a burguesia começa a tentar transformar e criar esse tipo de sociedade onde a disciplina é a coisa mais importante. Porque eu preciso criar trabalhadores disciplinados, sabe por quê? O trabalhador disciplinado, ele não falta ao trabalho. O trabalhador disciplinado, ele não chega atrasado. O trabalhador disciplinado é o trabalhador que não vai questionar o patrão. O trabalhador disciplinado não reclama, não questiona, não vai contra nada, acata as ordens, acata as regras. Ou seja, Foucault está dizendo que se cria um tipo de sociedade baseada na disciplina que só vai se intensificando, se intensificando, se intensificando. E Foucault vai dizer que a burguesia, em certo momento, percebe e entende que se eu quero gerar essa disciplina tão forte nos indivíduos, eu preciso gerar um processo muito mais forte de vigilância do que de punição. Porque punir é muito ruim. Porque punir eu preciso ter tempo de repor aquele trabalhador, punir eu preciso ter tempo de alguma forma de gerar a punição para aquele indivíduo, punir eu gasto dinheiro, gasto tempo, gasto esforço. Então eu preciso gerar uma sociedade de vigilância. Como assim de vigilância? Eu preciso gerar no trabalhador e no indivíduo e nas pessoas, de forma geral em nossa sociedade, uma ideia de que eles estão sendo vigiados, controlados o tempo todo. Porque se eu gerar nas pessoas a sensação de vigilância, de controle, elas vão ser cada vez mais quietas, comportadas, adequadas. Vão fazer aquilo que é esperado delas. Repara que você vai a uma farmácia, por exemplo, fazer uma compra e lá tem uma placa. E a placa diz assim, sorria, você está sendo filmado. Aquela placa não está lá na farmácia ou na padaria que você vai comprar um pão para falar para você dar um sorriso de verdade. Não. Aquela placa está lá, sorria, você está sendo filmado por outro motivo. Aquela placa está ali para falar para você assim, fica ligado, hein? Estamos te vendo. Repara que as casas pelo Brasil que tem alarmes colocam uma placa dizendo que tem alarme. Para falar, fica ligado, hein? Se fizer besteira aqui, tem um alarme. Porque a ideia fundamental, segundo Foucault, é que se eu quero gerar nas pessoas comportamentos adequados, eu preciso gerar para elas a sensação de que elas estão sendo olhadas, vigiadas, controladas. Eu estou colocando para você a questão, por exemplo, de um roubo, como, por exemplo, uma placa numa farmácia ou numa casa, mas podemos falar de outras ferramentas. Afinal de contas, a ideia do Foucault é que eu tenha que crescer, viver, nascer, e aos pouquinhos eu vou criando essa sociedade disciplinar. Isso não ocorre do dia para a noite. Isso não ocorre de uma hora para outra. Eu preciso, eu demando, e eu demoro muito para conseguir fazer isso. Foucault vai dizer que a burguesia tinha um medo. A burguesia tinha muito medo da Revolução Francesa. A burguesia tinha muito medo do iluminismo. Apesar da Revolução Francesa ser uma revolução dos burgueses, eles pensavam, se os trabalhadores levarem a sério esse papo de liberdade, se os trabalhadores levarem a sério esse papo de autonomia, se os trabalhadores levarem a sério esse papo de que eles podem fazer o que eles quiserem, que eles são livres, a gente está ferrado. Então nós precisamos criar indivíduos mais quietos. E aí Foucault usa um termo que eu adoro e odeio ao mesmo tempo. Ele fala que a burguesia tem um desejo e uma vontade de gerar corpos dóceis. Guarda esse termo. Corpos dóceis. O que é um corpo dócil? Repare que o termo dócil a gente usa normalmente para animais. A gente chama um cachorro de dócil. Mas ele fala que a burguesia, ela começa a se preocupar em criar uma sociedade disciplinar. E essa sociedade disciplinar, ela quer criar corpos dóceis. O que é um corpo dócil? É um corpo quieto, comportado. Um corpo que não reclama, que não questiona, que aceita. É um corpo que se adequa às ordens e ordenamentos que são colocadas por cima para esses indivíduos. E aí o Foucault vai dizer que isso ocorre a nossa vida inteira. Foucault vai dizer que desde que você é criança, esses tipos de comportamentos vão sendo colocados em vocês. Eu estava contando outro dia num colégio presencial que eu trabalho, que essa semana retrasada na verdade, eu fui dar uma aula numa turma de 6º ano. Eu sempre brinco, mas assim, vocês já entraram numa turma de 6º ano, depois que vocês saíram do 6º ano? Meu querido, parece, sei lá, não sei nem explicar o que é um 6º ano, né? É uma revolução permanente. Um 6º ano é um caos completo, né? E é muito engraçado porque numa turma de 6º ano, aquelas crianças, elas não estão completamente socializadas ainda. Aquelas crianças, elas estão num processo de formação. Ou seja, elas não estão completamente dóceis ainda. E aí aquelas crianças, elas querem falar, querem reclamar, querem questionar. Elas dão um soco no coleguinha, elas puxam a mochila do outro. Elas reclamam com a outra, cutuca, passa bilhetinho e querem falar, querem participar. Sabe por quê?
porque elas não passaram ainda por um processo de docilização. Só que repara que ao longo de nossa vida inteira, nós vamos sendo docilizados. Na escola você tem hora para chegar, você tem hora para sair, você tem hora para comer, você usa uniforme, você cumpre regras, você tem uma prova. A escola tem um modelo prisional, de propósito, toca até um sinal, né? Tem até um pátio, que é o seu banho de sol, né? Tem até um inspetor, que é o seu carcereiro, né? Ou seja, a escola tem um modelo de prisão. E a escola tem um modelo de prisão, e Foucault vai dizer que não é só a escola é só um exemplo. Porque você vai ter esse modelo prisional, esse modelo de uma escola que parece um presídio, mas esse modelo vai estar em vários lugares. Esse modelo vai estar no manicômio, esse modelo vai estar no quartel, esse modelo vai estar em muitas empresas. Porque numa empresa eu cumpro ordens, eu tenho hora para chegar, eu tenho hora para sair, eu tenho hora para comer, eu uso um crachá com identificação, eu tenho uma hierarquia. O fundamento para Foucault é que o burguês ele pensa, opa, eu preciso criar crianças, adolescentes e adultos que se adequem ao modelo produtivo, que sejam excelentes trabalhadores, que sirvam, que ofertem um serviço para mim. Então, nós temos que treinar, nós temos que preparar esses corpos dóceis, temos que adestrar esses jovens para cumprirem o ordenamento e um padrão que é relevante para nós. E aí o Foucault vai dizer que isso acontece desde a mais curta infância e é um processo que vai perdurar ao longo de toda a sua vida. Então, para quem se perdeu, vem comigo, organiza as ideias, tá? Foucault está dizendo que nós vivemos hoje numa sociedade disciplinar. Sociedade disciplinar essa que ocorre pelos interesses de uma burguesia em de alguma forma manter os indivíduos controlados, dóceis, o corpo dócil. E para manter esse corpo dócil vão existir estratégias de vigilância em que eu vou vigiar os indivíduos a todo tempo. Porque essa vigilância gera que eu não precise punir depois, porque eu crio um processo de controle. E aí, eu tento gerar essa docilização na escola. Não deu certo? Não tem problema, eu mando para a prisão. Não tem certo? Não tem problema, eu mando para o manicômio. Ou seja, eu vou criando estruturas que tentam manter sempre a mesma lógica, o mesmo padrão de docilização, né? E esse padrão é um padrão que você vai posteriormente seguir ao longo de toda a sua existência. Já vou falar de mais coisas, mas diretor, deixa eu ver se tem pergunta. Professor, então Foucault era contra o pensamento positivista? Júlio César, assim, o positivismo ele é uma corrente da sociologia da ciência, né? Ele está muito mais preocupado em entender, né, a perspectiva de progresso, de ordem, né? Não tem tanta relação com Foucault. Foucault não está ligando diretamente com os positivistas, tá? Foucault está muito mais preocupado com uma relação dos conflitos sociais existentes, tá? Vamos lá, deixa eu ver mais o que aqui. Maria Vitória, Foucault concordava com as ideias de Freud, também não era o ponto fundamental da teoria dele, tá, Maria Vitória? A questão freudiana, da psicanálise, não é a abordagem que Foucault vai ter dentro dos seus escritos, tá? Foucault vai escrever muitas obras, ele fala sobre a história da loucura, a história da sexualidade, ele é um autor que trabalha com as questões dos presídios, do poder, mas ele não trabalha com a questão freudiana, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas ali. Tem mais, diretor, embaixo? Não? Só isso aí? Show de bola, vamos lá. E aí tem uma questão importante que repara, que pensa na sua escola que você estudou. Pensa que na sua escola que você estudou, você tinha algumas matérias, que são as mesmas matérias que você tem aqui no ProEnem, por exemplo, né? As mesmas disciplinas. Biologia, química, física, matemática, geografia, história, filosofia, sociologia, linguagens. E repara que existe uma carga horária muito diferente entre essas matérias. Repara que filosofia e sociologia normalmente na escola tem um tempo só, né? Enquanto matemática tem 4 ou 6 tempos. E repara também que algumas outras matérias sempre foram desconsideradas. Matérias como artes, matérias como música, né? Matérias como, de alguma forma, são colocadas de forma mais reflexiva, sempre foram negadas. E aí, uma coisa interessante a gente pensar que cada um de nós indivíduos, nós temos vários tipos de inteligência diferente. A gente. Você aqui pode ser uma pessoa péssima, por exemplo, em conseguir gerar cálculos matemáticos, mas pode ser uma pessoa que tem uma excelente capacidade interpessoal, de comunicação, de relacionamento, de trato, de diplomacia. Talvez você que esteja aqui agora me vendo seja uma pessoa que não seja tão bom, por exemplo, em física ou em química, mas seja uma pessoa que tenha grande capacidade cognitiva, intrapessoal, de autoconhecimento, de autointerpretação sobre quem você é. Repara que você talvez esteja aqui agora me vendo, seja uma pessoa que seja excelente em línguas, em idiomas, tenha facilidade comunicativa em várias possibilidades de fala. Mas talvez você seja uma pessoa que tenha habilidade espacial, percepção de espaço, noção estética, consegue ver espaços muito bem, né? Repara que cada um de nós pode ter inteligências variadas.
tipos diferentes, né, de enxergar as inteligências. Mas a sociedade burguesa, a sociedade disciplinar, fez com que a gente só se interessasse ou só valorizasse um tipo de inteligência, que é a inteligência lógico-matemática, né? Por quê? Porque é um tipo de inteligência que você reflete menos. A Aliança está falando que quem gosta de lógica, matemática não reflete? Claro que não. A pessoa pode ter uma reflexão lógica fundamental, mas ela pode refletir menos sobre questões sociais, muitas vezes, se ela não conjugar com outras inteligências. Então, o ponto que Foucault vai dizer é que a escola e o trabalho, eles vão sempre incentivar você a ser um indivíduo que, de alguma forma, seja um cumpridor de regras, um cumpridor de demandas, um fazedor de contas, um fazedor de sistemas, porque dessa maneira você gera um processo de menor interpretação sobre o mundo, logo de menor questionamento. Tem um livro que fala muito bem sobre isso, né, que é o livro 1984, do George Orwell, e o interessante é que o George Orwell, ele vive na mesma época que o Foucault, né? O livro 1984 é um livro que foi escrito em 1948, ele só inverte, né? O livro é de 48, ele fala que o nome do livro é 84. E é um livro famoso que aborda um pouquinho dessas relações aí, de uma sociedade que seria disciplinar em todo momento. Uma outra coisa interessante é que o Foucault fala sobre isso daqui. Deixa eu te explicar. Vem aqui no quadro, diretor, rapidinho. Vocês vão ver agora que eu, Leandro, tenho uma habilidade que vocês nem imaginam. Eu sou um excelente desenhista, né? Uma habilidade que eu domino com perfeição. Você vai ver agora, tá? Imagina que isso aqui é um presídio circular. Cara, olha que círculo torto, né? Mas vamos fingir, vamos ter fé, tá? O importante é ter fé. Imagina, acredita em mim. Tá? Que isso aqui é um círculo perfeitinho, tá? Imagina que esse círculo aqui, perfeitinho, tem um outro círculo menor dentro dele, tá bom? Não é um ovo, tá? Não é um círculo terrestre, não é um núcleo da Terra, mas confia em mim, tenha fé em mim, tá? É só questão de acreditar, tenha fé. E aqui você tem uma torre, tá? Uma torre central, beleza? Tranquilidade? E imagina que também tem aqui ao redor algumas celas. Várias celas. O que é uma cela? Como se fosse uma jaula, tá? Várias celas. Leandro, mas tá muito feio. Para de chamar meu desenho de feio, tá? Confia, tem fé em mim. Finge que você tá vendo aqui, tá? Questão de fé. Sei que tá parecendo uma bola de futebol dos anos 80, mas você vai ter fé, vai conseguir enxergar o que eu tô querendo te mostrar aqui agora. Imagina um presídio arredondado. Ué, Leandro, como assim um presídio arredondado? Imagina um presídio em que você tivesse um formato redondo e que no centro desse presídio, bem ao centro dele, você tivesse uma grande torre. E que todas as celas desse presídio ficassem ao redor dessa grande torre. Beleza? Tranquilidade? Agora imagina que quem está dentro dessa torre, quem está aqui dentro, consegue ver quem está fora. Mas quem está aqui fora não consegue ver quem está dentro. Ou seja, se tem um policial aqui, feliz e contente, olha que bonequinho bonito, esse policial consegue enxergar quem está ali. Mas se existe, por exemplo, um prisioneiro que está aqui, esse prisioneiro não consegue ver quem está dentro da torre. Ué, Leandro, por quê? Porque essa torre ela teria grandes refletores. Refletores com luzes tão fortes que quem está dentro vê quem está fora, mas quem está fora não vê quem está dentro. Isso aqui é um tipo de presídio que já existiu em nossa história. Isso aqui era um tipo de presídio chamado presídio panóptico. Panóptico. Já vou te mostrar como é que se escreve. Esse presídio panóptico foi um presídio que foi aplicado em alguns lugares da Escandinávia, também da América Central, que era um presídio que acreditava na seguinte premissa: que o preso que está aqui, ele não vai fazer besteira. Por que ele não vai fazer besteira? Porque ele está sempre achando que alguém pode estar olhando para ele. Ele não consegue ver quem está olhando para ele ou não, então ele pode estar sempre sendo vigiado. Então é melhor não fazer nada de errado. Hoje, evidentemente, com as câmeras, isso não seria necessário. Mas, na época, isso aqui foi visto como um modelo prisional genial. Quem inventou esse modelo foi um jurista inglês chamado Jeremy Bentham, né? E o Foucault vai olhar para esse presídio aqui e vai dizer: a nossa sociedade é uma sociedade panóptico. Ele pega esse presídio e usa como metáfora para a nossa sociedade. Ele fala que a gente vive uma sociedade panóptico. Esse cara está sendo dominado, mas uma dominação sutil. Por que sutil?
Porque ele está sendo dominado, mas ele não sabe nem quem está vendo ele, quem está vigiando ele. Mas ele se mantém controlado, dominado, mesmo assim. Agora eu vou mostrar o desenho decente para vocês verem o desenho de verdade. Vem cá, diretor. Olha para cá. Esse aqui era o presídio panótico. Repara, igualzinho o desenho, vocês são muito cruéis, né? Repara que tem várias celas ao redor, uma torre central. Essa torre central teria refletores muito fortes, aqui não são tão fortes, mas seriam muito fortes, a ponto que quem está ao redor não consegue ver a torre, beleza? Mas quem está na torre vê quem está ao redor. E aí ele fala que isso geraria que as pessoas ficassem com medo por estarem sempre sendo olhadas e com isso elas ficariam amedrontadas. Logo, não fariam nada de errado com a sensação de que podem estar sendo vistas. Repara que você faz algumas coisas na sua casa quando ninguém está vendo. Você, de alguma forma, tem alguns comportamentos que você só faz quando ninguém está vendo. Todos nós já agimos de alguma forma, ou até falamos sozinhos, sei lá, quando ninguém está vendo. Agora imagina a sensação de que sempre alguém pode estar te vendo. Isso muda seu comportamento? Isso muda o seu controle? Então Foucault vai dizer que a gente vive numa sociedade panótico. O que é uma sociedade panótico? Onde sempre estamos com a sensação ou com a possibilidade de estarmos sendo vistos. Esses presídios existiram, inclusive Fidel Castro, né? Fidel Castro, cubano, né? Ele chegou a ficar preso num presídio como esse, um presídio panótico, tá bom? E essa ideia do panótico, né, é uma metáfora, uma utopia criada pelo Foucault, mas serve perfeitamente à nossa realidade atual, né? Eu sempre gosto de falar que, assim, o Foucault não viveu para ver uma coisa que é a internet. Ele, infelizmente, não viveu para ver. Mas se ele vivesse para ver, e os vestibulares eles já obviamente fazem essa relação, é a gente pensar, é a gente entender como que, de alguma maneira, hoje em dia, esse panótico continua existindo. Eu sempre falo isso e eu vou repetir. Se você na sua casa e você fala Alexa e a Alexa te responde, é porque ela está te ouvindo o tempo todo. Ela ouve só aquela palavra? Se você na sua casa, por exemplo, você fala lá com a Siri do iPhone e ela te responde, é porque ela está te ouvindo o tempo todo. Né? Se o seu celular de repente reconhece a sua cara facialmente falando, é porque ele está te ouvindo e te vendo o tempo todo. Os processos comunicativos eles estão sempre lá e você fala, mas eu uso VPN, mas eu uso aba anônima, ninguém fica sabendo de nada da minha vida, meu querido, menos, quase nada, né? Ou seja, as informações elas estão lá para você a todo tempo. Ou seja, a verdade é que o Foucault vai dizer que esse processo de vigilância acontece sobre nós a todo momento. E aí, quando ele fala que esse processo de vigilância está acontecendo ao redor de nós a todo momento, o que ele quer dizer é qual é a intenção disso. Para que isso é feito? Né? Ele vai dizer que isso é feito porque se quer criar um tipo de trabalhador, você quer criar um tipo de funcionário, um tipo de pessoa que vai realizar um ofício que se adeque, que seja perfeita, que se adeque à realidade que a burguesia deseja, que a burguesia quer. O revoltoso, o revoltado, não serve. O revoltoso não é útil. Eu quero disciplina, eu quero que acredita na meritocracia, eu quero que acredita naquele ordenamento, eu quero que acha que eu trabalho direitinho, sem questionamento, que vai me levar a algum lugar. Porque esse ordenamento, segundo Foucault, é um ordenamento que vai ser colocado ao longo do tempo. E ele vai dizer que essa sociedade disciplinar cria esses corpos dóceis, mas esses corpos dóceis eles vão ser interligados, né, a uma série de coisas. Os corpos dóceis estão em todos os lugares. Ele fala que o indivíduo é formado, né, e é domesticado em seus impulsos pela igreja, pela família, pelo trabalho, pelo Estado, pela escola. Em todo lugar isso está acontecendo. E ele vai dizer que isso, de alguma forma, é algo que vai criando um tipo de indivíduo que se acostuma com essa docilização, né? Que vai se acostumando com essa lógica docilizante de controle e de domínio que se permeia sobre ele. Tá? Deixa eu ver se tem perguntas de ali. Picasso, por que chora? Deve estar falando do meu desenho maravilhoso, né? Segunda pergunta, Ana Luísa Oliveira. Professor, a religião também estaria ligada a esse conceito de vigilância como uma forma de controlar as ações de indivíduos? Sem dúvida alguma, Ana Luísa, tá? Tem relação total. Maria Vitória, professor, você indica fazer a leitura desse livro, Vigiar e Punir, após passar o Enem? Maria Vitória, após passar o Enem, sim. Antes do Enem não faz nenhum sentido, porque você não vai ler um livro desse tamanho, dessa densidade, para uma questão na prova, por exemplo, né? Não faria sentido algum. Mas após o Enem, sim, é um livro útil para você compreender e olhar melhor para a nossa realidade, tá? Tem mais debate, diretor? Depois da Maria Vitória? Não? Show de bola, tranquilidade. E aí uma coisa interessante a gente pensar, né, disso que o Foucault está falando para nós, colocando para nós, é que esse sistema panótico, né,
essa sociedade da disciplina, essa sociedade panótico, né, ela vai estar em todo ambiente, em todo local. E quando eu falo que ela vai estar em todo ambiente, em todo local, é porque ele diz que a relação burguesa vai fazer isso com tudo e todos. Uma coisa interessante é que o Foucault escreve um livro, né, chamado História da Loucura. Loucura. Né? E ele faz uma analogia que eu acho interessantíssima nesse livro, que é a analogia do seguinte: ele fala que o louco, ou quem é visto como louco na sociedade, em outros momentos históricos, o louco era valorizado ou vangloriado. Ué, Leandro, como assim? Ele diz que, por exemplo, em momentos da Idade Média, a pessoa que era vista como louca era uma pessoa que muitas vezes era vista como alguém que tinha contato com o divino, contato com o extraterreno, contato com o transcendente. Muitas pessoas, de alguma forma, recebiam esses ditos loucos para, de alguma forma, ouvir e estar perto daqueles indivíduos, por acreditarem que eles poderiam ter alguma utilidade transcendente ou divina. Só que Foucault vai dizer que, por exemplo, após o mundo da Revolução Industrial, ele diz que isso acaba. Sabe por quê? Porque o louco não produz, o louco não trabalha, o louco não é útil para a relação do capital, não é útil para o processo produtivo. Logo, o louco deve ser rechaçado, negado, ignorado, deixado de lado. Então ele vai dizendo que todos os indivíduos que fujam a esse padrão vão sendo aos poucos colocados e disciplinarizados de uma forma a serem rechaçados, né, a serem ignorados, porque existe um padrão esperado que vai tentando ser formado ao longo do tempo, um padrão de roupa, um padrão de comportamento, de fala, um padrão de questões de vestimenta, um padrão em relação ao comportamento, um padrão em relação à etiqueta, né, em relação ao comportamento alimentar. Tudo vai sendo colocado com uma padronização que essa sociedade panótica vai colocando sobre nós e nós vamos nos sentindo vigiados o tempo todo. E aí, você tem que pensar sobre isso na lógica Foucaultiana, mas também tentar pensar nessa lógica para a realidade atual em relação às redes sociais. Como que as redes sociais são um novo tipo de panótico, né? Como que as redes sociais são um novo tipo de ambiente, de local, onde essa vigilância vai estar sobre mim e dentro de mim a todo tempo. Como que as redes sociais fazem que eu mesmo, hoje em dia, faça que as pessoas tenham acesso a informações sobre mim. Como que a rede social é um espaço onde eu posso ser vigiado a todo tempo. Ah, Leandro, mas eu não posto nada, eu sou estranho, eu sou fora disso aí, eu não sigo esses padrões, essas regras. Beleza. Mas não estou falando de você somente, estou falando de uma coletividade. Como que as redes sociais mudaram o formato de comportamento e como que os celulares mudaram de forma geral. Você tem no seu bolso hoje em dia algo com GPS que está ligado o tempo todo. Você tem hoje no seu bolso um microfone que está ligado o tempo todo. Você tem hoje no seu bolso uma câmera que está ligada o tempo todo. Ou seja, tem informações, áudios, vídeos sobre você e sobre tudo que você faz a todo momento, né? Ou seja, as grandes corporações, Meta, Google, elas sabem onde você mora, porque é onde seu GPS fica paralisado a maior parte do dia. Elas sabem o trajeto que você faz para o trabalho, para a escola. Elas entendem, por exemplo, os seus hábitos de consumo, porque, evidentemente, os seus dados bancários também estão lá. Então vai se criando uma realidade para o Foucault, que é essa vigilância, onde essa burguesia começa a ter domínio total sobre você. E para ele isso não é o governo não, tá? Ele não fala que tem nada a ver com o governo. O Foucault não está nem aí para o governo. O Foucault vai dizer que isso vem dessa camada de uma sociedade burguesa que quer gerar esse processo de uma disciplina e de um controle, tá? E uma última coisa, a falar com vocês sobre essa relação Foucaultiana e sobre essa ideia da vigilância e do poder, antes de eu responder algumas perguntas ali. Você conceber, né, o como o Foucault está fazendo isso como uma crítica a esse sistema. Ele está criticando essa ideia de uma sociedade que cria esse tipo de homem homogêneo, disciplinarizado a todo momento, tá? Deixa eu responder perguntas aqui. É um bom repertório de redação, o Eduardo falou, concordo. Matheus Mática falou, me sinto um cachorrinho encolheirado. É uma forma de se ver, né? Dócil. Kathleen, Foucault aborda ou critica de alguma forma a valorização excessiva da inteligência, lógica, matemática? Sim, Kathleen, claro que ele critica. Ele critica porque ele vai dizer que esse tipo de processo de inteligência é valorizado porque cria um tipo de indivíduo que é útil. E as outras inteligências são desvalorizadas porque criaria um tipo de indivíduo que geraria questionamentos que não seriam úteis para essa burguesia, tá? Para esse sistema vir a funcionar. Show, meus queridos? Excelente noite para todos, tá? E tentem não ficar muito neuróticos com essa ideia de docilização, por mais que seja difícil, né? Tem alguém te vigiando o tempo todo. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.
gotta celebrate the